Olá, gente. Boa tarde. Mais um dia, mais todos os dias aqui às 18 horas. Então, mais um dia aqui nas meditações. Como todo dia eu faço, dá um tempinho para o pessoal ir chegando, o pessoal ir entrando aí na live. Deixa eu só ver esse celular aqui, que esse aqui não está bem. Eu acho que já foi. Ainda não foi, mas aparentemente tudo voltou ao normal. Então, Camila, Juju Mota, mãe, pessoal chegando, Dori Santana. Então, mais um dia aqui, né? Já passamos de 2 meses de meditações diárias, todos os dias às 18 horas aqui transmitindo meditações e praticando as meditações, né? Eu já expliquei isso. Quando alguém guia uma meditação, na verdade ele está falando da própria prática, né? Ele tem que estar meditando naquele momento para realmente falar sobre a prática, né? Não é um script. Você guiar uma meditação não é só um script, é claro que tem um roteirinho, né? Eu tenho o meu roteiro de guiar, então eu uso algumas referências para essa meditação, algumas visualizações, algumas formas de falar sobre isso, mas o mais importante é você falar da prática. Então daqui a pouquinho a gente começa, o pessoal chegando aí, Laís, Infemim, Ana Flávia, Dudu, Juju Mota passou para cá agora, Mônica, pessoal chegando. Aqui no Facebook eu não consigo ver quem é, não sei por que o Facebook ele só coloca um númerozinho de quantas pessoas estão assistindo, mas não diz. Se a pessoa não comentar nada, eu não sei quem é. Mas quem está aqui no Facebook, bem-vindo, bem-vinda. E daqui a pouquinho a gente começa. Não sei se tem alguém aqui pela primeira vez. Se alguém estiver pela primeira vez aqui, muito bem-vindos. Minha primeira meditação, Laís, é a primeira vez. Parecia que eu estava adivinhando, ou ela me ouviu falar. Então, Laís, daqui a pouquinho a gente dá só uns 5 minutinhos no máximo para as pessoas irem entrando e eu vou falar sobre o sentar, sobre a postura e aí daqui a pouquinho a gente começa a prática, tá bom? Então, todas as vezes, todos os dias eu falo sobre o sentar, eu falo sobre a postura. É importante porque esses vídeos ficam disponibilizados depois aqui no grid do Instagram, na timeline do Facebook e no nosso canal do YouTube, Samazade Terapias Integradas. Então, sempre no início eu falo sobre a postura, sobre a melhor forma de sentar, e aí depois a gente faz a prática da meditação, e no finalzinho tem sempre uma leitura de um trecho de um livro, de um texto, que dá suporte à nossa prática, tá? Textos orientais, textos do Osho, textos do Zen, até alguns textos ocidentais mesmo, de alguns praticantes do Ocidente. Então eu sempre leio um trechozinho. Hoje eu vou dar sequência a um texto grande, um texto um pouquinho grande, um capítulo um pouquinho grande, que eu estou lendo há 2 dias, mas eu sempre paro num local onde dá para reiniciar, mesmo que você não ouviu nos dias anteriores. Esse texto serve como um texto independente do contexto total do parágrafo, do capítulo, tá bom? Então daqui a pouquinho, deixa eu ver que elas têm, já temos 5 minutos. Já temos 5 minutos, então vamos nos falar aqui. Eu vou falar sobre o sentar. Tá? O sentar é importante porque a gente usa a imobilidade do corpo, a gente usa a quietude no corpo para que isso se reflita no nosso mental, na nossa mente também. Então, deixando o corpo quieto, imóvel, automaticamente essa quietude vai alcançando também o corpo, a mente, e a gente, é claro, inicialmente isso vai ter um desconforto, isso vai ter uma luta ali inicial, mas depois a gente vai se tornando íntimo desse espaço, e aí a gente vai conseguindo realmente praticar e colocar em prática realmente a meditação na nossa vida, no nosso cotidiano, tá? Então no Zen a gente usa uma almofadinha igual essa aqui, tá?
tá? Que essa almofada se chama Zafo, é uma almofadinha para meditação, mas se você não tem essa almofada em casa, não tem problema, você pode usar qualquer almofada, qualquer travesseiro, até mesmo pegar um edredom, fazer um rolinho, faz um rolinho, coloca embaixo, é para você sentar em cima, mas a única coisa que você tem que ter cuidado é que essa base tem que ser firme. Ela não pode ser uma base muito fofa que você vai sentar e afundar, porque principalmente essa relação de quadril e joelho, o quadril tem que estar um pouco acima da altura do joelho, tá? Para poder facilitar a circulação e você não ter desconforto durante a prática. A questão das pernas é um outro fator bem determinante, né? Porque muitas pessoas sentem muito desconforto, né, com o tempo da prática, com o passar da prática, começa a sentir muito desconforto na perna, principalmente por causa da falta de circulação, por causa do problema na circulação sanguínea, que vai gerando formigamento, vai gerando dormência, e isso atrapalha a prática. Então, quando você for sentar, se você escolher sentar na almofada, depois eu vou falar sobre sentar na cadeira também. Então, não se preocupa que você vai meditar, você vai conseguir meditar hoje. Por mais que você nunca tenha meditado, né, um período completo, né, uma meditação completa, guiada na sua vida, hoje você vai conseguir. Então, quando você for sentar na almofada, você não senta no meio da almofada, tá? Porque se você sentar no meio da almofada, as pernas ficam muito levantadas e você não tem essa base firme. Então, quando você for sentar, você senta na ponta da almofada, você deixa o corpo deslocar bem lá para frente, você vai sentar na pontinha da almofada. E aí as pernas é um outro fator bem complicado, né, da questão da postura para quem não tem muita prática. Tem pessoas que conseguem sentar naquelas posições, né, clássicas do yoga, o lótus completa, semi-lótus. Se você consegue sentar nessa posição, beleza, maravilhoso, isso é muito bom, é uma postura muito estável. Então, se você consegue, legal, mas muita gente não consegue. Então, experimenta essas duas posições aqui, experimenta, se é a sua primeira vez hoje, experimenta uma, se você já experimentou uma, experimenta outra, para poder ver o que você se adapta melhor. A primeira é você pegar o pé direito bem colado no corpo, lembra de sentar na ponta da almofada, o peso vai se deslocar para frente, e aí você bota o pé bem colado aqui no seu corpo, o calcanhar chega a tocar o períneo, e a perna esquerda imediatamente na frente do pé direito. Você está vendo que nenhuma parte de uma perna, nenhuma parte do pé fica sobre o outro. Então, uma perna bem colada no corpo e a outra imediatamente à frente. Beleza? Aqui você vai ter uma das bases. Se essa posição ainda é muito difícil para você, se te dá dor no joelho, se ainda é complicado, experimenta essa outra aqui, que é a posição A6, que é você ajoelhar dos lados da almofada e também se sentar na almofada da mesma forma, na pontinha da almofada, e aí você deixa os seus pés, as suas pernas assim. Eu particularmente não gosto dessa posição, mas realmente muita gente gosta dessa posição e fica muito confortável nessa posição. Então, se para você ela dá certo, beleza, ela também é bem estável, você tem uma estabilidade bem firme, então você experimenta essa aqui também, beleza? Os braços é um outro fator, você pode deixar eles livres, você pode deixar eles repousados sobre a coxa, você pode deixar eles repousados aqui próximo ao pubis, ou, como a gente usa no Zen, o mudra cósmico, você coloca a mão esquerda repousada na mão direita e a pontinha dos polegares se tocando. Para que serve essa pontinha dos polegares se tocando, além disso aqui ter uma referência, né, de ser uma referência, um mudra? Mas, independente disso, independente de qualquer ideia, para que serve esses polegares se tocando bem levemente? Serve para você perceber como que está a sua prática. Se você perceber que você está muito tenso, provavelmente os seus polegares vão estar muito tensionados. Então, isso serve para você perceber como é que está a sua lida com o corpo. E se você estiver muito relaxado, quase dormindo, provavelmente os seus polegares vão perder o contato. Então, esse toque muito sutil da pontinha dos polegares serve também para você perceber como que está a questão da sua postura. Então, serve para você ver como que está a sua prática. Então, se você quiser usar esse mudra, independente de qualquer coisa, usa ele para esse ponto de atenção. Tá bom? Olá, boa noite. Boa noite, Mônica. Pensei que era uma pergunta. Boa noite, Patrícia. E aí, então, se você não consegue sentar na almofada, você senta na cadeira. Tá? Qualquer cadeira da sua casa, qualquer uma,
Você vai sentar na ponta da cadeira, do mesmo jeito, os pés plantados no chão, e aqui você também vai prestar atenção em relação aos joelhos. Lembra quando eu falei que o joelho tem que ficar abaixo da linha do quadril ali na almofada? Aqui também. Então, se essa sua cadeira é baixa, ou você é muito alto, né? Tem pessoas que são muito altas, e se essa cadeira ou essa cadeira é baixa, você perceber que o seu joelho está abaixo, está acima da linha do quadril, você coloca os pés para frente, e aí você automaticamente vai baixar os joelhos, e isso também vai facilitar a circulação nas pernas. E a questão dos braços, mesma coisa que sentado na cadeira. Beleza? Então, experimenta, se é a sua primeira vez, experimenta sentar na almofada, ou se você acha que vai ser difícil sentar na almofada, experimenta sentar na cadeira, mas independente de qualquer coisa, vamos meditar. Tá? É importante nesse período que a gente está passando, né? A meditação tem sido um grande auxílio, uma grande ferramenta. Né? Eu estava ouvindo hoje uma pessoa falando, que eu não lembro quem foi, não sei se foi alguém falou isso hoje, que eu vi em alguma dessas mídias, que antigamente a gente ia para esse lugar de olhar para dentro, né, de se olhar, de se perceber por escolha. Né? A gente ia para um workshop no final de semana, a gente ia fazer um trabalho de autoconhecimento, então a gente escolhia esse lugar. A gente escolhia passar um final de semana num retiro para poder interiorizar, para poder, né, entrar em contato com as nossas angústias, perceber isso e trabalhar isso. Agora não tem jeito, agora a gente está sendo obrigado. Né? Então, em casa hoje, né, respeitando o isolamento, e é necessário respeitar esse isolamento. Né? Se já está ruim com o isolamento, imagina sem. Então é muito importante a gente manter esse isolamento, mas a gente está sendo obrigado a olhar essas angústias, perceber essas questões que a gente carrega, e muitas das vezes a gente não tem uma ferramenta para lidar com isso. Né, diferentemente de quando a gente está no workshop, onde vão ter facilitadores, onde vão ter pessoas com aquele mesmo intuito ali naquele grupo, para você realmente trabalhar isso. E em casa, às vezes, muitas pessoas moram sozinhas, ou só, né, com pouca gente na casa, e mesmo assim, né, mantém esse espaço de isolamento, mesmo com alguém em casa é difícil. E as pessoas estão sendo obrigadas a, né, a entrar em contato com essas angústias, a entrar em contato com tudo isso que está acontecendo, e muitas delas às vezes não têm nenhuma ferramenta para lidar com isso. Então a meditação é uma grande ferramenta para a gente realmente perceber essas angústias, deixar essas angústias acontecerem aí, porque não tem jeito, né? Você não vai se livrar disso simplesmente, né? Não querendo olhar para isso, você não vai se livrar, mas ela vai te dar essa grande base, essa grande estabilidade para você lidar com essas questões e realmente a gente conseguir ultrapassar esse período e voltar, né, mais à frente. Vão ter muitas mudanças, então a meditação tem sido essa grande ferramenta de auxílio nesse período. Então, vamos meditar todo dia aqui às 18. Todas as meditações estão disponíveis, né, em todas as nossas mídias, então se você quiser fazer em outro momento, faça. Se o bicho pegou durante o dia, pela manhã, e você está muito arrastado por essas questões, se essa ansiedade às vezes bateu muito forte, você continua ali, continua na sua prática, independente do vídeo ter parado ou não. Tá? O pessoal aqui agora, que estava aqui no Facebook, voltou a conexão. Então eu estava falando que, se independente de qualquer coisa, durante a prática o seu vídeo travar aí, não para poder mexer, para tentar reconectar, mantenha a sua atenção na postura, na respiração, no que está sendo guiado ali pela meditação, e aí deixa esse vídeo voltar, ou se ele não voltar, depois de um tempo você finaliza a sua prática e aí tudo segue, beleza? Então, se agora está travando, muda lá. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, no meu Instagram também, mas durante a prática não para ir lá mexer no celular. Deixa travado e mantenha a atenção na meditação, tá bom? Então, bem-vindos todos que estão aí, vamos começar, tá? Então, toda vez que a gente vai começar a meditação, eu viro a câmera para o nosso templo, tá? Uma imagem mais estática, mais estável,
Então procura um espaço aí na sua casa, um espaço silencioso, se senta, você pode sentar na almofada, você pode sentar numa cadeira e tenta manter o corpo imóvel. Então procura esse espaço na sua casa aí, se você chegou agora e eu já estou falando que é para você procurar o espaço, procura, que você não entrou à toa. Então procura um espaço mais silencioso aí na sua casa, larga um pouquinho tudo que você estava fazendo e vamos meditar todos juntos, tá bom? Então, vou virar as câmeras lá para o nosso altar. Procura esse espaço silencioso aí na sua casa. Se senta na cadeira ou na almofada. Procura, de preferência, um espaço com uma luz um pouco mais baixa. Se senta. Deixa a coluna reta, mas sem tensão, a barriga solta. E uma respiração mais profunda, mas sem esforço. O sino vai ser convidado a soar 3 vezes, indicando o início da prática formal. E no final ele é convidado a soar mais uma vez, indicando o final da prática, mas evita se movimentar bruscamente no final, mantenha ainda a atenção à postura e à respiração. Inspira 3 vezes mais profundamente. Os olhos podem ficar fechados durante toda a prática, ou se você preferir, deixá-los abertos, lembrando de olhar para baixo, mais ou menos a 45 graus. Ou de frente com uma parede, ou olhando para o chão, e piscando normalmente. Deixa a cabeça equilibrada sobre o pescoço. Nem tombando para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o outro. A boca fechada, mas o maxilar relaxado, a ponta da língua tocando a parte anterior dos dentes, os braços repousados sobre a perna, as mãos apoiadas ou no mudra cósmico, com a pontinha dos polegares se tocando. E essa base firme formada pelo quadril e pelas pernas, quem está sentado na almofada, ou pelo quadril e os pés plantados no chão, quem está sentado numa cadeira. Perceba inicialmente se existe alguma área tensa no seu corpo, se existe algum ponto de tensão. E se existir esse ponto de tensão, relaxa, mas mantenha a postura firme. Precisamos encontrar o equilíbrio entre coluna reta, mas sem tensão. Deixa essa respiração mais profunda, movimentando o tórax e abdômen. E agora leva a atenção lá para o topo da cabeça, para essa região comumente chamada nas crianças de moleira. Percebe essa região do corpo e qual a sensação física existe aí. Não é para movimentar a parte do corpo, é simplesmente observá-la. Perceba se existe uma sensação de formigamento, uma sensação de pulsar, uma espécie de transpiração ou uma leve pressão. Perceba qual a sensação física existe no topo da sua cabeça.
E agora vamos movimentar essa atenção por todo o corpo, e você pode usar a imagem de um grande anel em volta do seu corpo, descendo. E essa atenção é como se fosse esse anel descendo do topo da cabeça, passando pela testa, alcançando as sobrancelhas, os olhos, orelhas, nariz, o lábio superior, o lábio inferior, o maxilar, o queixo e até o pescoço. E aí desloca agora essa atenção para o seu ombro direito, descendo pelo braço, alcançando o cotovelo, o antebraço, o pulso, a mão direita e os 5 dedos da mão direita. Dedo mínimo, anelar, dedo médio, indicador e polegar. E mais uma vez, desloca essa atenção, só que agora para o seu ombro esquerdo, descendo pelo braço, alcançando o cotovelo, o antebraço, o pulso, a mão esquerda e os 5 dedos da mão esquerda. O dedo mínimo, o anelar, o dedo médio, o indicador e o polegar. E agora desloca essa atenção para a parte de trás do seu tronco, descendo pelas costas, alcançando as escápulas, os músculos paravertebrais, chegando no quadrado lombar, o seu quadril, até os isquios, esses ossinhos que você está sentado aí agora, aonde a gravidade exerce todo o peso do seu corpo. E aí agora você desloca essa atenção para a parte da frente do seu tronco, descendo pelo peito, percebendo o movimento das costelas na inspiração e na expiração, alcançando o plexo solar, a movimentação do diafragma descendo na inspiração e subindo na expiração, alcançando a barriga e chegando até um ponto 3, 4 dedos abaixo do umbigo. Perceba que a inspiração profunda, movimentando o tórax e abdômen com a barriga solta, existe uma sensação biológica de como se o ar fosse até essa região. Sabemos que o ar fica retido nos pulmões, mas é como se o ar fosse até esse local, 3, 4 dedos abaixo do umbigo. Algumas pessoas têm dificuldade de inspirar e deixar a barriga solta, mas experimenta soltar realmente a barriga e deixar essa inspiração profunda. E perceba que existe uma sensação biológica na inspiração que vai até a região 3, 4 dedos abaixo do umbigo. Coluna reta, peito aberto, a barriga solta, a inspiração profunda, e observa essa sensação biológica que vai até essa região 3, 4 dedos abaixo do umbigo. Essa região é um centro energético, é um centro de gravidade do seu corpo. Os japoneses chamam de hara, o centro da vida. Por isso que naquelas histórias de orientais, quando o guerreiro comete o harakiri, ele enfia a faca nessa região. Essa região, os japoneses, simboliza a vida manifesta. Então perceba esse espaço aberto e ilimitado,
que existe nesse ponto. Inspira e sente a sensação biológica indo até esse local. Coluna reta, peito aberto, a barriga solta, a inspiração profunda e a atenção observando a sensação biológica no centro corporal. E agora desloca a sua atenção lá para o seu pé direito. Os dedos do pé direito, a sola, o peito do pé, subindo, alcançando o tornozelo, a perna, chegando no joelho direito, na coxa, virilha e até a nádega direita. E aí, mais uma vez, você desloca essa atenção, só que agora para o pé esquerdo, os dedos do pé esquerdo, subindo pela sola, pelo peito do pé, alcançando o tornozelo, a perna, chegando no joelho, a coxa esquerda, a virilha, a nádega esquerda, inclui o genital e alcança mais uma vez essa região, 3, 4 dedos abaixo do umbigo. E agora observa na expiração que existe uma sensação biológica similar a um escorregar. É como se você, na expiração, deslizasse todo o corpo e se aquietasse nesse centro corporal. Inspira, movimentando o tórax e abdômen. E na expiração você desliza e se aquieta no centro, sem a necessidade de movimentar o corpo. Deixa a coluna reta, o peito aberto, a postura firme como uma montanha, a inspiração profunda como um oceano, e na expiração você desliza e se aquieta no centro corporal. Nesse ponto, 3, 4 dedos abaixo do umbigo. E deixa qualquer pensamento, qualquer sensação ou emoção aparecerem e desaparecerem. Isso não depende de você. Mesmo que os pensamentos estejam muito acelerados, repousa a atenção na sensação biológica da expiração e se aquieta no centro. Mesmo que esse pensamento fale da sua prática, mesmo que ele diga que está difícil, que os pensamentos não param, ou que está fácil, que você está tremendamente meditativo, se dê conta de que isso é mais um pensamento. E simplesmente você retorna a atenção e se aquieta no centro corporal. Seja um pensamento positivo ou negativo, ambos são pensamentos. E o disponível agora é repousar a atenção na sensação biológica da expiração e se aquietar no centro corporal. Coluna reta, peito aberto, a barriga solta e na expiração desliza e se aquieta no centro. E mais uma vez leva a sua atenção lá para o topo da cabeça e com aquela mesma visualização de um anel de atenção vai descendo pela cabeça, testa, sobrancelha, olhos, nariz, ouvidos, alcançando o lábio superior, o lábio inferior, o maxilar, o queixo, o pescoço. E aí você vai para o ombro direito, descendo pelo braço, o cotovelo, o antebraço, o pulso, a mão direita e os 5 dedos da mão direita. E
E agora leva a atenção para o ombro esquerdo, descendo pelo braço, cotovelo, antebraço, pulso, mão e os 5 dedos da mão esquerda, incluindo também a parte de trás do seu tronco, descendo pelas escápulas, músculos paravertebrais, quadrado lombar, quadril e até os isquios, esses ossinhos que você está sentado aqui e agora. E aí vai para a parte da frente do tronco, descendo pelo peito, percebendo a movimentação das costelas, alcançando o plexo solar, o diafragma, abdômen, chegando no ponto 3, 4 dedos abaixo do umbigo. Perceba que na inspiração, com a barriga solta, existe uma sensação biológica de como que se o ar fosse até essa região. Então, inspira profundamente e observa a sensação biológica na inspiração, indo até o centro corporal, esse ponto 3, 4 dedos abaixo do umbigo. E aí agora novamente desloca a atenção para o seu pé direito, os dedos do pé, subindo pelo pé, tornozelo, perna, joelho, coxa, virilha até a nádega direita. E aí mais uma vez desloca para o pé esquerdo, os dedos do pé esquerdo, subindo pelo pé, tornozelo, perna, joelho, coxa, virilha, nádega esquerda, inclui a região genital e mais uma vez repousa a atenção nesse ponto 3, 4 dedos abaixo do umbigo. E agora na expiração você desliza e se aquieta no centro. Coluna reta, peito aberto, a barriga solta, inspiração profunda, e na expiração você desliza e se aquieta no centro corporal. Deixa corpo e mente cair na almofada. E agora, com a atenção repousada na sensação biológica da expiração, deixa esse centro aberto e ilimitado, esse centro corporal, ouvir essas palavras. Deixa essas palavras serem ouvidas a partir desse centro, a partir do hara. Então, inspira e na sensação biológica você desliza a atenção e se aquieta no centro e deixa essas palavras serem ouvidas sem interpretação, sem julgamento, apenas ouça e deixa a atenção repousada no centro corporal. Como chegar então a um intervalo no qual a mente pare com a falação interna? Mais uma vez, se você se esforçar para isso, estará no caminho errado. Não é necessário se esforçar, pois na verdade, este intervalo ocorre o tempo todo. Basta estar atento. Entre 2 pensamentos, há um intervalo. Até mesmo entre 2 palavras, há um intervalo. Caso contrário, pensamentos e palavras iriam se sobrepor. Não importa o que você esteja dizendo. Uma rosa é uma rosa e uma rosa. Entre 2 palavras, por mais invisível e imperceptível que seja, há um intervalo. Com um pouco de atenção, você irá perceber este intervalo. Uma rosa é uma rosa e uma rosa. O intervalo ocorre continuamente após cada palavra. Sua percepção de mundo precisa ser alterada. Geralmente você está atento às palavras e não aos intervalos. Você está olhando para uma e para a rosa, mas não para o intervalo entre as duas. Mude o foco. Pense
em uma daquelas imagens nas quais, olhando de determinada maneira, você vê uma velha, mas se continuar prestando atenção, subitamente a imagem se transforma e você percebe uma linda jovem. As mesmas linhas traçam uma velha e uma jovem. Se você permanecer olhando para a face jovem, a imagem irá se alternar mais uma vez, porque a mente não consegue manter um foco constante em nada. Está sempre em fluxo. Você irá notar, contudo, que ao ver a face da velha, é impossível ver a face da jovem, mesmo que você saiba que ela está oculta em algum lugar. O contrário também é verdadeiro. Não é possível ver as duas ao mesmo tempo, pois estão em oposição. Quando você vê a figura, o fundo desaparece, e quando você vê o fundo, a figura desaparece. A mente possui uma capacidade de conhecimento limitada e não consegue perceber simultaneamente coisas que estão em oposição. Por isso, não pode perceber Deus, pois Deus possui lados opostos. E também por isso é que a mente não consegue entender o mais profundo de seu ser, pois ela abrange todas as contradições, é sempre paradoxal. A mente só pode ver uma coisa de cada vez. Portanto, quando você está prestando atenção nas palavras, não é possível ver o silêncio que vem depois de cada uma delas. Mude seu foco, sente-se silenciosamente, comece a olhar nos intervalos, sem esforço, sem estresse, de forma relaxada, fácil, como se fosse algo divertido, como se fosse um jogo. Não adote uma postura religiosa quanto a isso. Do contrário, você se tornará sério demais. E se você ficar sério, será muito difícil mover-se de palavras para não palavras. Mas será fácil se você permanecer solto, flutuando, despretensioso e brincalhão. Coluna reta, peito aberto, a barriga solta, inspiração profunda e desliza na sensação biológica da expiração e se aquieta no centro. O sino vai ser convidado a soar mais uma vez, indicando o final da prática formal, mas evita se movimentar bruscamente, evita fazer movimentos muito automáticos e mantém ainda a atenção na postura, na respiração e na sensação biológica da expiração. Você desliza e se aquieta no centro corporal. Deixa corpo e mente cair na almofada. Vai movimentando o tronco para um lado, o tronco para o outro, a cabeça para um lado, a cabeça para o outro, mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés, sentindo o gosto na boca. Quem estava de olhos fechados, abrindo os olhos, percebendo melhor as formas à sua volta. E vai retomando contato com o seu corpo por completo. Relembrando que as meditações ficam disponíveis aqui, tá, no grid do Instagram, ficam também aqui na timeline do Facebook. E desde o dia 1º de abril, nós começamos no dia 16 de março aqui, mas desde o dia 1º de abril essas meditações também estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Samazat Terapias Integradas. Então, todas essas meditações estão disponíveis, tá, nesses locais, e você pode recorrer a elas a qualquer momento, qualquer hora do dia, mais de uma vez ao dia, e aí você pode manter a sua prática cada vez mais constante. Bom, lembrando que todo dia aqui às 18, ao vivo, conduzindo meditações. Os dados do Samazat estão aqui na bio do Instagram,
estão na timeline fixados aqui no topo do Facebook, então quem puder ajudar o Samazat nesse período, a gente tem recebido algumas ajudas, algumas doações, e isso tem ajudado a gente a manter aqui o espaço vivo, né, nesse período tão complicado, mais de 2 meses fechado, mas mantendo aqui a prática diária, a nossa forma de tentar auxiliar, de tentar ajudar as pessoas nesse momento, tem sido conduzindo essas meditações diariamente. Então, quem puder e se sentir, sentir essa vontade de ajudar, os dados estão aqui na bio do Instagram e no Facebook. Tem aqui também as informações da rifa da jornada. A jornada é um workshop que a gente faz imersivos, por enquanto suspensos, mas assim que voltar, essa rifa vai te dar direito a participar de um módulo, né, do grupo, lá em Patidalferes, a jornada do início ao antes. Então, quem puder também ajudar, querendo participar da rifa, os dados estão aqui também no Instagram. Oi, foi muito bom, mas eu estava um pouco dispersa. Obrigado, obrigado. É isso aí. Falei tudo? Acho que falei tudo, né? Então é isso, gente. Sim, às vezes a gente vai estar disperso, Mônica, às vezes a gente vai estar um pouco mais acelerado, um pouco mais ansioso, um pouco mais angustiado, mas sempre retomando a atenção, A cada vez que a gente retoma a atenção é uma vitória. A cada vez que a gente se pega pensando, se pega arrastado por esses pensamentos e volta a atenção para o centro, é realmente uma vitória contra essa tirania da mente. Então, tem dias que vão ser mais fáceis, tem dias que vão ser mais difíceis, mas a gente mantendo a prática, a gente vai se tornando íntimo da meditação. Fiquei com sono, às vezes dá um soninho, a gente entra num estado de relaxamento, altera descargas hormonais, as meditações existem muitos estudos científicos em relação às meditações. Não, deu certo sim, Elaís, deu certo sim. É porque a gente altera realmente, a meditação, ela atua com a neuroplasticidade, ela altera a química do corpo, então às vezes entra descargas de endorfinas, de dopamina, e aí entra num estado de relaxamento, às vezes maior mesmo, e às vezes esse sono é uma necessidade que a gente está precisando, Então, às vezes é necessário até respeitar esse sono, a gente descansar. Então deu certo sim. Amanhã tenta novamente, mudou de posição para ver se saiu o sono. Isso, observa, percebe que existe um sono, percebe que existe uma resistência e vai seguindo na prática. Maravilhoso. Bom? Mas deu certo sim. Sempre dá certo. Tá bom, gente? Um beijão em todos. Obrigado, Luiz, maravilhosa prática, legal, isso aí. Mônica também, beijo, mãe. Mamãe meditando todo dia, legal. Então, gente, até amanhã. Amanhã aqui às 18 novamente.